Sejam todos muito bem-vindos ao nosso painel que vai tratar sobre cooperativismo e mulheres rurais. Eu me chamo Fabiana Durgante, sou coordenadora geral de cooperativismo da Secretaria de Agricultura Familiar e Cooperativismo do Ministério da Agricultura. Eu quero de antemão agradecer a oportunidade e ao convite que nos foi feito através da SEAGRO de Tocantins, a Secretaria de Agricultura, Pecuária e Aquicultura do Estado de Tocantins. Para nós, do Ministério da Agricultura, é uma enorme satisfação podermos estar participando de mais uma edição da Agrotins. A Agrotins, que é uma feira que se consolida a cada edição como uma das maiores feiras agropecuárias do nosso país. Então, mais uma vez, muito obrigada pela oportunidade e é uma satisfação poder estar aqui, mesmo que neste formato virtual, que é o que o momento nos exige, né? Mas nem por isso poderíamos deixar de estar participando. Gostaria de agradecer também a presença das professoras da Universidade Federal de Viçosa, que estarão conosco hoje, tratando sobre essa temática, cooperativismo e mulheres rurais. Nesse sentido, a nossa ideia é trazermos um pouquinho das políticas públicas e do que o Ministério está fazendo, então, no âmbito destas temáticas. É sempre importante registrar que temos à frente do Ministério da Agricultura uma mulher como ministra da Agricultura, a ministra Tereza Cristina, que não tem medido esforços para o desenvolvimento de políticas públicas que atendam a nossas mulheres do campo. Nós vamos aqui transitar hoje por vários temas, né? Eu destaco a questão da Agenda 2030, dos Objetivos do Milênio, especialmente o ODS 5. Nós vamos falar sobre política pública e agricultura familiar, vamos tratar um pouquinho das redes de sociabilidade. Então são temas muito importantes e o diferencial de podermos usar este espaço para trazê-los à luz e fazermos essa discussão. No âmbito do Ministério da Agricultura, é importante destacar algumas políticas voltadas para as nossas agricultoras. Destacamos a nossa certificação, o SENAF, Selo Nacional da Agricultura Familiar. O Selo Nacional da Agricultura Familiar possui entre as suas categorias o SENAF Mulher, que é um selo destinado aos produtos produzidos e comercializados pelas nossas agricultoras. É uma forma de agregar valor aos produtos e também de rastreabilidade para que o consumidor saiba quem é que está produzindo, quem é a agricultora que está lá na ponta, de onde vem o produto que está sendo consumido, né? Também dizer a vocês que participamos da campanha da FAO e da ONU, da campanha Mulheres Rurais, Mulheres com Direitos. Da mesma forma que a discussão sobre cooperativismo e mulheres rurais está no âmbito das nossas reuniões internacionais do Mercosul, como a RECME, reunião especializada das cooperativas do Mercosul, e da REAF, reunião especializada da agricultura familiar. Em parceria com o IICA, estamos trabalhando no desenvolvimento de uma plataforma, né? Uma plataforma de integração das mulheres empreendedoras da agricultura familiar. Esta plataforma a nível de Mercosul. Então, um espaço onde os países vão poder estar disponibilizando as suas políticas públicas, entre outras questões, né, para que sejam acessíveis a todas as nossas agricultoras. Vamos destacar também o nosso projeto em parceria com a Universidade Federal de Viçosa, que chama-se o projeto Cooperativismo SAF-UFV. Este projeto, ele trata da capacitação, né? Capacitação das nossas agricultoras, agricultores, técnicos, cooperados e dirigentes de todos os empreendimentos coletivos, associações e cooperativas. E é sobre este projeto e a nosso convite do Ministério da Agricultura que as professoras então irão abordar um pouco dessas temáticas que aqui eu coloquei e falar também um pouquinho de como funciona esta capacitação. A palavra capacitação, ela transita justamente no que a gente entende ser o elo de ligação
para o protagonismo das nossas agricultoras familiares. É através da capacitação que as nossas agricultoras vão poder, por exemplo, estar à frente das suas propriedades, vão poder estar sendo dirigentes das suas cooperativas, das suas associações, vão poder estar buscando crédito, vão poder estar participando da tomada de decisões em todas as instâncias do que acontece dentro da sua propriedade. Então, é através da capacitação que a gente vai fortalecer as nossas agricultoras para buscarem esse espaço. E é importante também destacar que neste momento tão difícil que nós estamos vivendo e que atingiu, obviamente, a nossa agricultura familiar, que é o momento de pandemia, ela nos mostrou, entre outras questões, o quão difícil é produzir e estar no campo de forma isolada ou individual. É importantíssimo que o fortalecimento e o protagonismo das nossas mulheres, ele passa pela organização coletiva, passa pelo momento em que elas começam a fazer parte de uma cooperativa. E mais do que isso, que elas possam ter voz dentro dessa cooperativa, levando os seus anseios, levando, enfim, a realidade da sua propriedade e poder assim tomar as decisões. Então, eu quero desejar a todos que estão nos acompanhando neste painel temático que possamos fazer aí uma boa discussão, citar aqui então as nossas professoras, a Natália, a Michele, a Poliana e a Fernanda, que vão estar conduzindo aí as temáticas, né, como, por exemplo, as questões dos objetivos do milênio, as questões de políticas públicas, a questão das redes de sociabilidade. Dizer também que ao longo da nossa conversa nós vamos estar disponibilizando o site do nosso projeto. E lá neste site você vai poder encontrar quais são os módulos de capacitação, bem como é que você pode se inscrever. Este projeto é uma iniciativa do Ministério da Agricultura. São 4 módulos de capacitações gratuitos, totalmente online e de um conteúdo muito intenso e muito válido que pode chegar até você. Por favor, acompanhe o nosso site e faça a sua inscrição. Muito obrigada. De imediato eu passo a palavra, então, às nossas professoras que irão conduzir os trabalhos. Olá! Começo falando um pouquinho para vocês sobre o projeto Cooperativismo SAF-UFV, que tem as suas ações direcionadas à oferta de cursos de capacitação e treinamento de lideranças, técnicos e agricultores familiares, com foco no fortalecimento do sistema associativista e cooperativista. Os cursos estão organizados em 4 áreas temáticas e buscam proporcionar aos participantes conhecimentos em gestão de empreendimentos coletivos e mecanismos de acesso a políticas públicas, além de contribuir para a ampliação da renda dos agricultores familiares a partir de maiores índices de produção e de produtividade. Os cursos têm como público prioritário os agricultores familiares, organizados em associações e em cooperativas, que pretendem aderir a essa forma de organização coletiva. Também gestores, lideranças, técnicos e demais representantes vinculados a empreendimentos coletivos da agricultura familiar. Dentre os cursos ofertados, o curso de Governança Participativa, Redes de Sociabilidade e Meio Ambiente apresenta conceitos sobre os temas da sociabilidade, da governança participativa, da organização em redes, gênero e juventude e também meio ambiente. Nessa mesa, vamos trazer um dos recortes abordados neste curso, especificamente o tema das mulheres rurais. Vamos entender nossas reflexões falando sobre o envolvimento feminino nos empreendimentos coletivos, nas políticas públicas e na preservação ao meio ambiente. E para começar esse diálogo tão pertinente e tão atual, eu convido a Michele, que vai abordar o tema das mulheres na agricultura familiar e nas políticas públicas. Isso mesmo, Natália. Quando falamos sobre políticas públicas, podemos perceber que elas, de forma geral, são criadas para suprir as necessidades da sociedade. Nesse sentido, existem as políticas públicas que são direcionadas especificamente às demandas da agricultura familiar. Mas o que é essa categoria
da agricultura familiar pela perspectiva das políticas públicas, né? São aqueles grupos definidos com base na Lei da Agricultura Familiar, que instituiu em 2006 as diretrizes da Política Nacional da Agricultura Familiar e Empreendimentos Familiares Rurais. Segundo essa legislação, os requisitos gerais que devem ser observados para a identificação, né, do agricultor e da agricultora ou empreendedora familiar são: não possuir área maior que 4 módulos fiscais, utilizar predominantemente mão de obra da própria família nas atividades econômicas de seu estabelecimento ou empreendimento rural, obter, no mínimo, metade da renda familiar por meio dessas atividades econômicas, né, desenvolvidas em seu estabelecimento ou empreendimento, e gerir de forma estritamente familiar esse estabelecimento ou empreendimento. Mas outros grupos, além das agricultoras, né, que se adequam a esses requisitos, são considerados na categoria de agricultora familiar. São elas as silvicultoras, as aquicultoras, extrativistas, pescadoras artesanais e marisqueiras, mulheres pertencentes aos povos indígenas, comunidades quilombolas e assentados do Programa de Reforma Agrária. Nesse contexto, então, da agricultura familiar, segundo o Censo Agropecuário de 2017, as mulheres foram responsáveis pela direção de cerca de 20% dos estabelecimentos rurais familiares no Brasil. Esse percentual mostra um aumento em relação ao censo anterior de 2006, né, em que a direção dos estabelecimentos por mulheres foi de cerca de 13%. A gente sabe que a participação e a relevância das mulheres nas atividades rurais vai muito além do que esses números revelam, né? Mas, de qualquer forma, é preciso que cada vez mais haja esse reconhecimento do trabalho das mulheres no campo. Do mesmo modo, é também fundamental que as mulheres conheçam e acessem as diferentes políticas públicas disponíveis para a agricultura familiar. Como exemplo, temos o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF, que viabiliza linhas de crédito rural que podem ser acessadas pelos diferentes grupos, né, da agricultura familiar, inclusive as agricultoras, né, de forma individual como de forma associativa. Inclusive, existe o programa PRONAF Mulher, direcionado especificamente para as mulheres, né? Há também os programas que se constituem em canais efetivos de comercialização, como o Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA, que possibilita a compra de alimentos produzidos pela agricultura familiar e promove o acesso à alimentação de pessoas em situação de insegurança alimentar. Outro programa por essa mesma perspectiva, né, de comercialização é o Programa Nacional da Alimentação Escolar, o PNAE, que objetiva garantir, né, a alimentação adequada dos alunos das escolas públicas de educação básica, mas ao mesmo tempo incentiva a aquisição de alimentos produzidos pela agricultura familiar. Vale lembrar que o PNAE estabelece que pelo menos 30% do valor repassado para a aquisição desses alimentos seja destinado à compra direta de produtos da agricultura familiar. Esses foram alguns dos programas disponíveis, mas existem outros. E como já mencionado, é de extrema relevância que o acesso das mulheres a esses programas seja viabilizado e ampliado, de modo a possibilitar o desenvolvimento da atividade produtiva, gerando renda, mas de forma mais ampla, garantindo direitos, autonomia e protagonismo das mulheres no meio rural. Também queria chamar a Poliana para essa nossa roda de conversa. Poliana, sobre a inclusão produtiva feminina, fala um pouco para a gente do papel que os empreendimentos coletivos, ou seja, as associações, as cooperativas, possuem neste processo. Falar sobre o tema da inserção produtiva da mulher rural é de extrema importância quando colocamos em foco o rural brasileiro. Isso porque, há algumas décadas, as mulheres rurais enfrentavam uma situação de invisibilidade. Isso quer dizer que todo o trabalho que elas desenvolvem cuidando da casa, dos filhos, cuidando dos animais, das hortas, dos quintais, da produção agrícola na produção de artesanato, era entendido como uma ajuda ao trabalho masculino. Mesmo naquelas situações em que o trabalho executado pela mulher era exatamente o mesmo trabalho executado
pelos homens. Isso mostrava uma situação de desvalorização do trabalho feminino no ambiente familiar, no ambiente do trabalho e até mesmo em ambientes políticos. Hoje, quando a gente olha para esse cenário, nós percebemos que muita coisa mudou, graças às lutas, décadas de enfrentamento das mulheres rurais pelo reconhecimento do seu trabalho e a sua visibilidade. Nós podemos falar também de algumas ações, programas governamentais, políticas públicas que incentivaram também a visibilidade feminina e a própria inserção das mulheres em empreendimentos coletivos, como as cooperativas e associações da agricultura familiar. O próprio ato de uma mulher se associar a uma associação e uma cooperativa já mostra essa busca por autonomia, reconhecimento do seu trabalho e inserção no mercado do seu produto. Nesses espaços, elas socializam, buscam por ações, estratégias, participam de formações, capacitação e reafirmam a sua condição de produtora, trabalhadora e agente de desenvolvimento das áreas rurais. Hoje, eu posso falar para vocês que nada mais justo de continuarmos incentivando esse protagonismo e visibilidade das mulheres nas áreas rurais brasileiras. Esse debate está muito interessante, não é mesmo? E para fechar com chaves de ouro, eu convido aqui a Fernanda para contar um pouquinho mais para a gente de um tema de extrema importância atualmente, a Agenda 2030 da ONU. Eu queria saber, Fernanda, como contextualizamos essa discussão dentro da agenda, Fernanda? Olá, Natália. Primeiramente, é uma satisfação imensa poder participar desse espaço tão importante dedicado às mulheres rurais, né? Porque falar de desenvolvimento sustentável, que é a temática trazida pela Agenda 2030, também é falar sobre mulheres, também é falar sobre questões de gênero, né? Só que para a gente entender um pouco desse conceito de desenvolvimento sustentável, é importante a gente entender primeiramente o contexto, né, em que se insere o conceito de desenvolvimento, né? Porque durante muitos anos o desenvolvimento foi entendido, né, como sinônimo de crescimento econômico, né? Então, por exemplo, eram considerados desenvolvidos os países industrializados e com elevado produto interno bruto, que é a soma dos bens e serviços, né, produzidos pelos países. Então, desenvolvimento era sinônimo de ter muito dinheiro, né? Só que, a partir principalmente da década de 70 do século 20, né, começou-se a questionar esse conceito, né, de desenvolvimento. E começou-se a perceber que outras variáveis deveriam ser inseridas para a compreensão desse conceito, né? Ou seja, se desenvolver economicamente deve levar em consideração outras variáveis, como a social e a ambiental, né? Começou-se, por exemplo, a discutir a questão da finitude dos recursos naturais e do bem-estar social, né? Ou seja, não adianta ser rico, ter muito dinheiro, né, se não existe uma preocupação com as pessoas e com o meio ambiente, né? Porque o meio ambiente, ele não é só planta, só água, né, bicho. Nós, pessoas, somos parte do meio ambiente, né? O meio ambiente, ele é essa relação entre homem e natureza, né? Então, começou-se a perceber, né, que era importante trazer outras variáveis também para a compreensão do conceito de desenvolvimento, né? E foi, sobretudo, em 1972, né, um marco mundial, que é a Conferência Nacional das Nações Unidas sobre o Ambiente Humano, realizada em Estocolmo, na Suécia, que pela primeira vez
né, vários países do mundo se reuniram para discutir essa questão sobre o conceito de desenvolvimento. E a partir de então que começou-se a perceber a importância de trazer as variáveis social e ambiental também para entender o desenvolvimento, né? E a partir desse evento, né, é que foi publicado em 1987 o conceito de desenvolvimento sustentável, né, que nada mais é que o desenvolvimento que procura satisfazer as necessidades da geração atual sem comprometer a capacidade das gerações futuras de satisfazerem as suas próprias necessidades. Significa possibilitar que as pessoas, agora e no futuro, atinjam um nível satisfatório de desenvolvimento social e econômico e de realização humana e cultural, fazendo ao mesmo tempo um uso razoável dos recursos da terra e preservando as espécies e os habitats naturais. Então a gente pode perceber, né, que o conceito de desenvolvimento sustentável, né, vai trazer, não, ele traz a importância sim do desenvolvimento econômico, mas aliado a outras variáveis que são a social e a ambiental, né? Então, a partir da elaboração desse conceito, a partir dessas discussões que começaram a se desenvolver em âmbito internacional, é que a Organização das Nações Unidas, a ONU, publicou em 2015, né, o que a gente conhece como a Agenda 2030, que traz os 17 Objetivos do Milênio para o Desenvolvimento Sustentável. Né? É uma forma de colocar em prática o conceito de desenvolvimento sustentável, né? Então, a gente pode observar, né, que dentro desses 17 objetivos existem questões relativas à pobreza, erradicação da pobreza, da fome, questões relacionadas a trabalho, renda, saúde, saneamento básico, mudanças climáticas, agricultura sustentável e também as questões de gênero. Porque a partir do momento em que a gente observa, né, que as questões sociais também são importantes para se pensar, né, o desenvolvimento e o bem-estar das pessoas, né, esses objetivos vão abranger toda o que a gente fala, né, dos 3 pilares do desenvolvimento sustentável. E dentre esses objetivos, eu gostaria de destacar, né, o objetivo 5, que trata exclusivamente da questão de igualdade de gênero. E o que diz o objetivo 5 da Agenda 2030? Né? Alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas. E por que a gente precisa falar sobre igualdade de gênero em pleno século XXI? Né? Porque ainda hoje, né, se observa, né, várias questões relacionadas às mulheres, né, como, por exemplo, as mulheres ainda são violentadas física e moralmente, né, mentalmente, simplesmente por serem mulheres. As mulheres ainda recebem menos dentro de um mesmo cargo de trabalho do que os homens, né? Durante muitos anos e ainda hoje, as mulheres ainda são colocadas num papel de submissão em relação aos homens, né? Em alguns países do mundo, né, as mulheres ainda não podem frequentar a escola, as mulheres devem seguir os padrões que a sociedade impôs para essas mulheres, né? Então, é por isso que a gente precisa falar sobre a questão de igualdade de gênero,
ser desenvolvido também é levar em consideração as questões sociais, as questões de gênero, né? Tanto os homens quanto as mulheres devem ocupar os espaços que eles quiserem. Homens e mulheres devem ser respeitados, devem ter vez e voz, né? Então, por isso que é importante a gente trazer essas questões, né? Porque falar de meio ambiente, como eu disse, né, é falar das pessoas que compõem esse ambiente. Enquanto essas pessoas, né, não forem tratadas com respeito, né, enquanto essas pessoas não tiverem oportunidades dignas de trabalho, de inserção na sociedade, enfim, né, nós precisaremos falar e trazer essas pautas. Que excelente debate, que excelente oportunidade que a AgroTeens está nos proporcionando. Quero agradecer mais uma vez a todos vocês que estão nos acompanhando através das plataformas digitais, agradecer a CEAGRO de Tocantins, agradecer essa equipe, esse timaço de professoras da Universidade Federal de Viçosa. Tenho convicção que é através de iniciativas como esta que as nossas agricultoras podem sim estar à frente e no protagonismo e na gestão dos seus negócios, da sua propriedade. Em nome do Ministério da Agricultura, muito obrigada pela oportunidade. Olá, pessoal! Passando aqui mais uma vez para relembrar que o projeto Cooperativismo SAF UFV está ofertando 4 cursos de capacitação em associativismo e cooperativismo voltados para a agricultura familiar, totalmente online e gratuito. E como que vocês podem ter acesso a esses cursos? É só entrar aqui nesse site que está aparecendo na nossa tela, www.coopsafufv.com. Clique aqui onde está aparecendo essa setinha vermelha na aba Pré-inscrições, que vai direcioná-los para o formulário de preenchimento da sua inscrição, e é só clicar aqui no formulário e dar prosseguimento à sua pré-inscrição. Muito obrigada mais uma vez e um forte abraço. Esperamos vocês nos nossos cursos.